Caro povo de Deus, nós estamos hoje num dia muito especial. Estamos começando o mês de agosto, um mês que é marcado pelas celebrações dedicadas às vocações, ao Dia do Padre, ao Dia dos Pais, ao Dia das Religiosas, ao Dia dos Acólitos. São muitas orações voltadas pelas vocações. Confesso a vocês que quando eu era mais jovem, eu detestava esse mês. Já disse isso uma vez na igreja. Porque eu ficava asfixiado com esse mês. Quando eu sabia que eu tinha assim, algum pensamento de ser padre, não é? Aí quando começava o mês de agosto, que a igreja, eu sabia que o pessoal estava rezando por vocações, eu ficava altamente inquieto. Eu não tinha assim uma decisão firme de que ia ser mesmo padre, mas eu sentia uma inquietação muito grande que era para eu ser padre. E eu não suportava o mês de agosto. Era como se as orações, não era como se não, as orações da igreja iam chegando até mim, me ajudando, não é, a ter força para tomar a decisão de assumir o chamado que o Senhor me fazia. Então nós estamos nesse mês de agosto, que é um mês de oração pelas vocações, e nós nos unimos como povo de Deus diante do Cristo, pedindo realmente vocações para toda a igreja, para que o Evangelho possa ser divulgado, proclamado, anunciado em todos os lugares, a todos os corações. Essa mensagem tão maravilhosa que o Filho de Deus veio até nós para nos deixar, essa mensagem nós não podemos guardá-la, escondê-la, prendê-la. Nós precisamos fazer de fato aquilo que o Senhor desejou e orientou e ordenou para que nossos discípulos e igreja fizéssemos, que é anunciar o seu ensino, a sua santa palavra e o seu santo evangelho. E o Senhor diz mesmo que é preciso orar para o dono da messe que envie operários para a messe. Que os operários são poucos e a messe é grande. Sempre é muito assim. Às vezes a gente vai olhando para tantos lugares. Ontem mesmo estava conversando com a irmã salesiana, que chegou para assumir um espaço de evangelização de crianças e jovens, e está só ela lá no local como religiosa. E a gente vai vendo assim outros trabalhos que vão sendo feitos, tão poucas pessoas que se dispõem a fazer esse serviço do reino. Então nós colocamos sim ao início desse mês de agosto que o Senhor da messe envie operários para a messe nos mais diversos lugares onde se precisa que esses operários possam levar a palavra de Deus. E hoje nós estamos diante de um grande operário da messe do Senhor, que é Santo Afonso Maria de Ligório. Esse Maria é exatamente homenagem a Nossa Senhora. Era um grande devoto de Nossa Senhora. Santo Afonso era de uma família nobre de Nápoles, lá da Itália, e ele se formou em direito, tanto civil como eclesiástico, se doutorou e exercia lá o direito. Mas ele dizia que a vida do advogado era cheia de muitos sofrimentos e que não queria terminar a vida só com aqueles sofrimentos. Era muito famoso porque todas as causas que ele defendia, eram ganhas. Mas depois de uma causa que, depois de 10 anos de exercendo o seu exercício de advogado, ele perdeu uma causa e considerou aquilo muito injusto que aconteceu. Ele disse que viu a injustiça acontecer dentro do tribunal. Isso o desgostou bastante e o levou, de fato, a fazer uma opção que ele achava que Deus o estava chamando para se dedicar completamente ao seu reino. E resolveu ser padre, mas o seu pai não aceitava muito, não concordava, tinha outros planos para ele, e depois de muitas negociações, foi resolvido que ele iria seguir o caminho dele.
mas o pai lá dele fez alguns acordos com a congregação que ia recebê-lo para que fizesse os estudos em casa, na casa dos pais. Depois, então, Santo Afonso, ele vai se destacando muito. Ele já era uma figura muito famosa pela sua inteligência. Então, depois ele vai fazer trabalhos ligados aos pobres, desabrigados de Nápoles. Ele vai ao encontro dos pobres e vai pensar em abrigos para estes desabrigados, e o trabalho dele vai influenciar muito a sua região. E ele vai acabar por terminar também, fundar uma congregação do Santíssimo Redentor, inspirado a uma religiosa, e que ele vai ser esse fundador, que é a comunidade dos Redentoristas, a congregação dos Redentoristas do Santíssimo Salvador, que é muito conhecida entre nós aqui no Brasil. Eles têm no mundo aquela missão também de divulgar o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, uma missão que recebeu diretamente da Igreja e do Papa. Também a comunidade de Santo Afonso é muito conhecida por um outro grande santo de sua congregação, que foi São Geraldo Magela. Santo Afonso, ele dizia que ele era muito agradecido a Deus por essa vocação de São Geraldo, que foi muito recusada. Aonde São Geraldo queria ir, as congregações o rejeitavam, porque ele era uma figura muito fraca e doente. E depois os redentoristas o aceitaram, e Santo Afonso agradecia muito a Deus, porque São Geraldo foi assim, tipo pescar um tubarão de santo. Era um jovem de muita santidade. Mas Santo Afonso, ele foi muito dedicado aos mais pobres. Ele também foi uma pessoa muito intelectual, como ele teve muito estudo, escreveu muitas obras, mais de 100 obras, foram já traduzidas para diversos lugares do mundo. Escreveu um famoso texto sobre obra de Maria. Tenho aqui de lado um texto que ele escreveu, que é a preparação para a morte, que me deu esse texto foi a minha irmã Alba, a partir das indicações do Anderson Reis, missionário do Anderson Reis, que tem aí um editor e um canal no YouTube. Inclusive eu estive escutando o Anderson Reis sobre a sua apresentação de Santo Afonso. Eu indico também, vou deixar depois na página da paróquia do Facebook as palavras do Anderson Reis sobre Santo Afonso, que são bastante especiais, vale a pena ouvir. Então, Santo Afonso foi um homem assim que foi muito dedicado também a escrever, a literatura, um sábio. E dentre os seus textos é muito conhecido os seus escritos sobre Nossa Senhora. Dizia que ele, quando escrevia sobre Nossa Senhora, pensava nos erros que as pessoas falavam contra Nossa Senhora, e às vezes ele escrevia e em lágrimas mesmo, diz que derramava profundas lágrimas, botava a cabeça sobre a pedra e derramava profundas lágrimas contra aquilo que diziam contra Maria Santíssima, e procurava escrever para corrigir os erros e para defender Nossa Senhora. Ele era um ardente defensor de Maria Santíssima. Isto para nós já vai dizendo muitas coisas. Porque às vezes a gente vive num ambiente assim que tem muitos evangélicos, muitos protestantes, as pessoas falam muito mal de Nossa Senhora, que é uma coisa até desagradável, porque as escrituras, os textos do Evangelho, elogiam Nossa Senhora. Tem lá no canto Magnificat, está lá no canto, em Lucas, no Evangelho: as gerações me chamarão bem-aventurada. Então não é possível que as pessoas, porque tem uma devoção, uma fé em Nosso Senhor, vão desprezar a Mãe de Deus, a Mãe de Nosso Senhor. Então ele era um ardente defensor de Nossa Senhora. Isso aqui também é um sinal que também nós devemos ter. Nós não podemos concordar com desrespeito à Santa Mãe de Deus. E precisamos sim defender a nossa mãe. É assim. Por exemplo, quem é que gosta que fale mal da sua mãe? Eu não gosto quando as pessoas se forem falar mal da minha mãe, não é?
É uma coisa muito sagrada para um filho, para a família. A gente não aceita esse tipo de coisa. Quem vier falar mal da minha mãe, é claro que já tem uma certa inimizade minha, um certo aborrecimento meu. E quer gostar de mim, também gosta da minha mãe. Quem tem carinho pela minha mãe, é claro que está agradando o filho. É a mesma coisa que acontece com Nosso Senhor e Nossa Senhora. Nós não podemos entender que Nosso Senhor se agrade de pessoas que fiquem desfazendo de Nossa Senhora, dizendo que foi a mulher qualquer e porque a mulher qualquer isso e aquilo. Não. Primeiro que nenhuma mulher qualquer merece ser desrespeitada. E segundo que Nossa Senhora não foi a mulher qualquer, foi a escolhida por Deus para ser a mãe do seu filho, a mãe do Salvador. E eu gosto muito de uma escuta que fiz de uma mulher mãe solteira, que é muito católica, e a filha dela estava sendo cooptada pelos evangélicos, e foram lá na casa dela tomar as imagens, tipo quebrar as imagens que ela tinha dado para a filha dela de Nossa Senhora. E quando entraram na casa dela para fazer aquilo, ela disse assim: vocês não toquem nessas imagens. Não toquem. E você não permita que eles façam isso, porque quem deu essas imagens para você foi eu, que sou a sua mãe. Ficaram já assim, ela foi bem intensa. E vocês estão pensando o quê? Porque ela era mãe solteira, teve filho, o marido caiu fora, o homem caiu fora. Aí ela disse: o que é que vocês estão pensando o quê? Que Deus faz como alguns homens, que usam das mulheres e abandonam as mulheres. Deus se escolheu Nossa Senhora e escolheu para ser a mãe do seu filho, e ele não abandona a mãe do seu filho. Não faz como alguns homens que abandonam as mulheres e seus filhos. Então ela foi bem intensa, sim. E a gente vai se a gente for dizer de tantos casos que a gente sabe assim de defesa de Nossa Senhora, eu até já citei um exemplo muito cômico do Ricardo Giuliani, que era um artista que fez uma escultura de Nossa Senhora para uma festa em 2018, 2016, não estou bem lembrado, que nós fizemos para Nossa Senhora. Fizemos várias pinturas da Mãe de Deus atrás da parede da igreja. Ele estava lá pintando Nossa Senhora Aparecida num cavalete. Um evangélico passou com a Bíblia no baixo do braço e disse: isso aí é mentira, isso aí é mentira. Ele foi, desceu do cavalete e disse: está certo, isso aqui é uma mentira. Porque segundo o texto sagrado, Samambaia, capítulo 2, versículo 3, o Filho de Deus nasceu de uma chocadeira. O evangélico tirou o time, sem dizer mais nada. Então, assim, nós não podemos nos conformar com certos absurdos e certas coisas contrárias que são ditas da dignidade da Santa Mãe de Deus. Isso aqui era algo que Santo Afonso realmente ele marcava colado. Outra coisa também é que Santo Afonso, na apresentação do Anderson, que Santo Afonso era um mestre em oração. É belíssima a vida de oração de Santo Afonso. Mas ele dizia, por exemplo, ele comentava muito sobre a vida do pecado, a questão do pecado. Ele dizia que queria converter uma multidão de pessoas, tinha um grande desejo de converter uma multidão de almas para Deus. Mas nada seria se a própria alma dele, ele não conseguisse para Deus. É muito belo isso aqui. Isso aqui é muito maravilhoso. Ele desejava, às vezes as pessoas desejam converter um monte de gente, mas a própria alma esquece de converter a Deus. Isso aqui para nós é muito importante, porque a primeira conversão, mudança de vida autêntica que nós devemos desejar é a nossa própria conversão. E ele falava muito sobre essa questão
da vida pura, da vida de santidade. É muito belo esse salmo que nós escutamos hoje. Como o jovem poderá ter vida pura? Ele insistia muito nessa questão da libertação do pecado, a tal ponto que se diz, isso aqui são relatos da vida dele, que às vezes ele viajava em missões, às vezes as cidades estavam todas impenitentes, afastadas de Deus, e ele conseguia converter a cidade inteira. Tem diversos testemunhos falando dessas conversões das cidades e das pessoas que escutavam Santo Afonso. Mulheres que viviam na prostituição. Diz que teve uma mulher, claro, que vivia na prostituição, escutando Santo Afonso e viu todos os seus pecados sendo apresentados. Ela se converteu e depois foi ser religiosa, carmelita. Diz que muitos jovens que escutavam Santo Afonso acabavam por se consagrar na vida religiosa e na vida do sacerdócio. E é muito impressionante assim as pregações que ele vai fazendo sobre o pecado, sobre a vida pura, e que vai tocando os corações. Ele comenta no livro da Preparação para a Morte muito sobre essas questões. Ele diz que quantas pessoas que morreram dariam tudo para voltar a viver, para corrigir aqueles erros, para poderem alcançar também a salvação. E nós que muitas vezes estamos vivos, que desperdiçamos o tempo, o que é que nós estamos fazendo pela nossa salvação? Então ele comentava, muitos dos mortos que se perderam desejariam voltar a viver para poder reparar tudo aquilo de erro que fizeram para ter alcançar a salvação. E nós que estamos vivendo, o que fazemos? Então, ele era um homem muito especial, de convite às pessoas a uma vida santa e pura. Também, ele, na indicação muito do Anderson, ele era um homem mestre em oração. E as coisas da vida de oração de Santo Afonso realmente são simplesmente incríveis. Dizia que ele era um santo que orava 8 horas por dia. Mas ele orava 8 horas por dia em meditação, em concentração. Não era 8 horas por dia assim, vamos dizer, rodando na vida, não. Ele orava 8 horas por dia. Então nós já estamos aqui diante de um santo que realmente é muito particular. Tinha uma vida assim, não é tão intensa de oração que parece que era um homem que vivia no mosteiro, mas não era no mosteiro, ele vivia na vida ativa, de missão, de pastoral. E ele escreveu vários livros, mais de 100 obras. Mas ele dizia, se me chamassem para pregar num retiro e me fizesse escolher um tema para pregar, o tema que eu escolheria seria a oração. Porque ele diz que a oração é a coisa básica para a salvação. E se a oração é o elemento básico para a oração, para a salvação, então é preciso que as pessoas aprendam a orar. Ele comentava que oração é experiência de amar a Deus, experiência de ser amado por Deus. E se então a oração é a experiência que a gente ama a Deus, então nós precisamos orar mais para que possamos alcançar essa salvação. Ele vai comentando várias coisas sobre a importância da oração. Se a oração é o básico da salvação, quem ora se salva e quem não ora se perde. Então, sobre essa questão de quem ora se salva, muitas pessoas então dizem que se perdem porque negligenciaram a oração. Então, se nós desejamos a salvação, primeiro passo, coisa atenção que devemos ter, é a oração. Ele comentava também, segundo ele, qual era o melhor horário para orar. Ele dizia que o melhor horário para orar seria o momento da manhã.
É belo também que isso a gente vê na vida de Nosso Senhor. Nosso Senhor acordava de madrugada, antes do amanhecer, o Senhor já estava em oração, muito porque provavelmente já ao amanhecer as coisas estão mais quietas, as coisas estão mais silenciosas. Depois que o dia começa, todo mundo sendo procurado para um lado, para outro, correndo para um lado, para o outro, tendo que fazer suas atividades, não é? E ele também dizia que uma oração muito importante, uma oração muito especial, era a oração de súplica. É belo isso aqui. Ele chama a atenção para a questão da súplica na oração. Ele comentava que a gente faz as preparações de oração e entra nessa dinâmica de suplicar a Deus as coisas que nós precisamos do Senhor. E suplicar a Deus a graça de fazer a sua vontade. Ele vai dizendo que a partir da oração de súplica, nós nos abrimos à vontade de Deus. São muitas as indicações de Santo Afonso sobre a questão da oração. Também ele diz que a oração é como assim, a gente no pecado é como se tivesse uma sujeira no rosto. E quando a gente está em oração, é como se nós fôssemos nos colocado no espelho e a gente se visse como nós somos, e para limpar a sujeira, a mancha, a graxa que está no nosso rosto. Ele diz que através da oração vai sendo revelado para nós o que de fato nós somos e aquilo que nós fizemos que desagrada a Deus, que está desagradando o Senhor. Os pecados da carne, a falta de perdão, as mágoas. Então o Senhor vai revelando para que a gente se arrependa e a gente possa então começar um momento novo. Também Santo Afonso é considerado, não é, o padroeiro vamos dizer, o patrono dos teólogos morais. Eu tive a felicidade de estudar na academia lá em Roma, que é de Santo Afonso, que era dos redemptoristas, também patrono dos confessores. Ele era conhecido muito, vamos especial pelos confessores, e ele era muito particular assim, sobre a sua maneira de confessar. Ele um homem de muita oração, de muita busca de santidade, e o que ele orientava, e uma das indicações que ele fazia sobre as confissões era, se a pessoa de fato que estava se confessando, ela estava aberta a fazer de fato em sua vida a vontade de Deus, de uma forma plena, que isso aqui deve ser a nossa procura e o nosso alcance. Então essas indicações, elas são rápidas para falar desse grande santo que nós temos muito a aprender com ele. Santo Afonso é uma luz que ficou para a igreja. Como diz hoje aqui o texto do Evangelho, se o sal perder o sabor, com que o salgaremos? O testemunho de Santo Afonso é para nós uma luz para que o sal que nós recebemos de Deus jamais perda o sabor em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.